Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Então, nós vamos dar uma introdução aqui para vocês. Como eu falei aqui no começo, no domingo, nós vimos quem somos cidadãos dos céus. Para onde iremos? Iremos para o céu. E para isso nós precisamos renunciar ao mundo, às coisas do mundo que nos atrapalham, que nos embaraçam. Não podemos viver demasiadamente preocupados com as coisas desse mundo. Enfim, aprendemos muitas coisas aqui. Mas, como eu falei para vocês que essa mensagem é uma continuação, hoje nós vamos falar sobre para o que ainda estamos aqui. Quando, não é a primeira vez que a gente prega sobre isso, mas toda vez que eu venho pregar sobre isso, a concepção, o entendimento que eu tenho é o seguinte: se não fosse aquilo que Deus quer através de mim, entenda, é algo particular meu, mas eu tenho essa impressão, esse entendimento. Assim que eu recebi Jesus, ele já tinha me levado. Então a questão é que ele me deixou aqui. Então, se ele me deixou aqui, ele tem me deixado aqui, porque ele sabe o quanto eu desejo lá, é porque o propósito dele é maior do que o meu. E ele tem propósito aqui. Nós vamos começar lendo aqui, 1 Pedro capítulo 1, o verso é o 17. Leiam comigo, com atenção. Diz assim: E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, o que ele diz? Andai em temor presta atenção nisso agora, durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui que me chamou a atenção, durante o tempo da vossa peregrinação. Nós não somos desse mundo, estamos aqui, somos do céu, estamos aqui, mas o que somos, falamos aqui no domingo, somos o quê? Peregrinos nessa terra aqui. A Bíblia atesta isso, comprova isso. Nós somos estrangeiros, não somos daqui. Podem te chamar de extraterrestre, não tem problema. Ok? O crente, para o mundo, ele é biruta. Ele é maluco. Ele não bate bem das bolas. O crente mesmo. Porque ele vive diferente, nós aprendemos isso daqui no domingo. Agora, eu faço aqui perguntas. Por exemplo, mediante a esta palavra que nós lemos, então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo aqui? Pergunta. Porque ele está falando assim, enquanto o tempo da vossa peregrinação, andai em temor. O Senhor meio que ele diz que nesse tempo nós temos que estar em temor. Mas vem cá para nós. Não deveríamos temer o mandamento do Senhor? Não é isso que nós deveríamos temer? O que nos ensina a palavra do Senhor, sim ou não? Irmãos? Nós não devemos andar aqui como peregrinos temendo o mandamento do Senhor, porque temer o Senhor é subjetivo. O que eu tenho que temer de fato? A sua palavra, os seus ensinamentos. Sim ou não? Então, este é o ponto. O que estamos temendo aqui? Jesus, por exemplo, certa vez ele disse, não temais aqueles que têm poder para matar o corpo,
mas temais aquele que tem poder para lançar corpo, alma e tudo aonde? No inferno. E Jesus era bem direto. Não é essa mensagem para massagear ego, não. É palavra realmente que ensina, né? Que cura, que liberta, que transforma, que converte, que salva. Mas nós não deveríamos, esse é o ponto, nós não deveríamos estar temendo os mandamentos do Senhor, ou propriamente naquilo que a gente está aprendendo hoje, o mandamento do Senhor. Que mandamento é esse? Por exemplo, porque quando me fala Deus está aqui por um tempo, eu preciso entender o porquê. E aí a Bíblia me remete a uma missão que eu tenho. É exatamente esse o ponto. Um chamado que entenda, indiferente, porque ele não faz acepção de pessoas, indiferente de como eu realizo essa missão, todos têm essa mesma missão. E a gente fala isso, a gente injeta isso nas mensagens, mas hoje a gente vai falar só sobre isso, mas de uma forma trazendo reflexão para a gente. Porque eu não vejo isso como simplesmente uma consequência, ou como se sobrar tempo. Eu vejo que isso é a coisa mais importante para nós investirmos o nosso tempo. Porque se nós ainda temos tempo aqui, é porque Deus tem um propósito conosco. Ele tem uma missão para a sua igreja. E essa missão, diferente do que muitos pensam, porque as pessoas hoje em dia, elas dão mais valor a título do que ao serviço. E nós vamos aprender muito sobre isso no curso, no estudo que está chegando aí dos dons espirituais. Mas nós precisamos entender que é para toda a igreja. Não é para um, para dois, para alguns, é para toda a igreja. Não deveríamos temer, por exemplo, o que está escrito em Mateus 28. Vamos falar, por favor? Mateus 28, vamos para lá na sua Bíblia aí, abre aí sua Bíblia, Mateus 28. Vamos lá. Ele diz, no tempo da vossa peregrinação, andai em temor. Temer o quê? Não deveríamos temer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que nós precisamos entender que é o principal que nós temos por fazer, mas, infelizmente, esse mundo e as pessoas inverteram tudo, está tudo uma bagunça, irmãos. Isso, na verdade, virou para muitas pessoas um nada, virou para outras pessoas o que se sobra, quando sobra. E nós estamos falando de tempo. Mas está errado. Por isso que a gente está lendo o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Quantos estão lendo a palavra de Deus aqui? Você não está aqui só lendo um livro. Eu não estou compactuando contigo ou passando para você uma filosofia. A gente está lendo junto a palavra de Deus. Olha o que disse o Senhor. Mateus 28. A partir do verso 18, ele diz assim, Jesus já ressuscitado, já ressurreto, prestes a ascender ao Pai, ele diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu. Dá uma paradinha aqui, olha pastor, o que ele vai falar para a gente fazer, quem é que dá o poder? É ele. Por isso que às vezes a gente se complica, porque a gente acha que é a gente. O que a gente sabe, o que a gente tem, o que a gente pode, o que a gente consegue. Quando a gente entender que aquele que chama realmente, porque isso virou um jargão, virou um jargão, não tem entendimento das pessoas. Quando a gente entender de fato que aquele que chama, capacita, dá poder, a gente vai. Aí ele diz, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você entende com isso daqui? O famoso ide. O
que você entende? Jesus, ele fala o que depois de falar para a gente? Ensinar o quê? Ensinar a palavra? Não, não é abelha não. Não é abelha não. Não é não. Tranquilo. Fica tranquila, minha irmã. Fica tranquila. Isso. Chegou perto de você tira. Mas ensinar é falar da palavra. Presta atenção aqui, irmão. Deixa o bichinho. Se chegar perto de você, você dá chega para lá nele. Que nem Jesus fez com Satanás, tá bom? Pelo amor de Deus, presta atenção. Não vamos deixar, já foi a abelha, agora... Aliás, aquela porta de lá está aberta? A porta da frente está fechada? Mas então, todos nós fomos chamados para o quê? Ir e ensinar a palavra. Todos. Não tem exceção de pessoa. Todos nós deveríamos ir e ensinar a palavra. E quando Jesus fala batizando-os, veja que não é só o evangelismo, aquele evangelismo que as pessoas fazem de ficar que nem jornaleiro, né? Distribuindo, entregando panfleto, não. Ele fala para a gente ir e ensinar. Mas há uma dificuldade por parte de muitas pessoas, que as pessoas vão dizer assim, mas eu não sei ensinar. Não, o que você precisa, Deus já te deu. Lembremos, quem dá o poder é quem? Ele só fala para a gente fazer uma coisa, abra a tua boca e eu a encherei. Mas detalhe, às vezes até mesmo no pouco estudo que a pessoa tenha, Deus pode usar essa pessoa de uma forma maravilhosa. Mas a pessoa precisa entender que o que ela precisa para ensinar, ela tem. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? O problema de muitas pessoas é que esse básico que ela precisava ter para poder passar, ela mesma é a primeira a negligenciar na sua vida. Porque é fato também, eu só posso dar o que eu recebi. Então, o se esforçar para você estar nos cultos, ouvindo a palavra, aprendendo, fazendo anotações, devocional em casa e por aí vai, isso também é uma orientação bíblica. Entendam, independente de estudo que a pessoa tenha. Ela vai ter o que ela precisa para ensinar a qualquer um. A qualquer um. Deus é tão poderoso, irmãos, e você vai aprender isso aqui nesse estudo que está vendo, que muitas pessoas com doutorado na época aprenderam o que precisavam pela boca de homens que não tinham estudo nenhum da época. E se eles não sabiam falar em outras línguas, vinha o Espírito Santo e lhes dava a capacidade de falar em outro idioma para que aquela pessoa ouvisse a palavra de Deus. Por quê? Porque quem capacita é Deus. Quem dá o poder é quem? É Deus. Ele só precisa de voluntários. Que as pessoas entendam o que elas foram chamadas para fazer. Aí no versículo 19, ele não fala só sobre ensinar, ele fala também sobre batizar, que é a questão da pessoa não tão somente falar, mas o quanto a gente realmente fala e se preocupa com aquela alma que a gente está falando. Sabe por quê? Porque a nossa intenção não é nem só trazer a pessoa para a igreja. Qual é a nossa intenção? Vê-la entregando a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Isto é o evangelismo. Puro, genuíno. Uma igreja que se interessa, que se doa em ver
almas convertidas ao Senhor. Vai muito além de simplesmente um trabalho, de uma saída, de um grupo, ou de um cronograma ali, de uma evangelização. Vem daqui, vem daqui o entendimento que a gente tem do que Jesus nos mandou fazer. Amém? Amém. Não deveríamos estar temendo isso? No tempo da nossa peregrinação? Mas tememos tantas coisas, né? Se vai dar para pagar o boleto, se vai dar para lavar aquela roupa, o tempo está cheio, a máquina está cheia, o cesto está cheio. É verdade. Se a gente vai conseguir fazer isso, fazer aquilo outro, são essas preocupações que permeiam a mente e o coração dos crentes de hoje, infelizmente. Por isso que é a complementação da palavra de domingo. Se você não entender que você tem uma missão, dificilmente você vai viver. Se você não entendeu hoje, dificilmente você vai entender o domingo. Por isso que o Espírito Santo, ele reitera o chamado. Amém. No 20, ele vai dizer, mais uma vez, ele é redundante em dizer, ensinando-as a guardar todas as coisas. Isso aqui já é o discipulado que a igreja também deve fazer depois do batismo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí Jesus, ele faz, né, a promessa daqui, disso você tem que crer. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou mandando vocês irem, mas eu vou com vocês. Não se esqueçam, foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Entendimentos, irmãos. Eu costumo usar uma expressão que é chaves precisam ser viradas. Não basta ter o carro ou colocar a chave no contato, tem que virar. Enquanto não vira, não pega, não dá, não vai para frente. Amém, irmãos? A Bíblia trata com a gente sobre entendimento, entender a palavra. Não é só você ouvir, você entender o que Deus está falando contigo. Então, o que nós vemos aqui? Mandamento do Senhor. É como eu falei a questão do evangelismo, agora do discipulado. Hoje nós nos deparamos também com uma igreja que, infelizmente, a grande maioria não está pronta para discipular. Mas a gente vai aprender para frente, não vou me deter muito nisso, não, senão a gente vai tomar muito tempo da palavra. Mas se uma pessoa ela não é bem doutrinada, ela já se batizou, está na igreja há um tempão, mas ela não é bem doutrinada. A quem ela vai conseguir discipular? A quem ela vai poder discipular? O novo convertido vai olhar para ela e vai ver o quê? Ou está vendo o quê? Esse também é um ponto. Mas eu quero falar sobre evangelização, então nós vamos falar sobre 2 tipos de evangelizações, ou de evangelização. Nós temos a evangelização ativa e a evangelização passiva. Eu vou te explicar sobre cada uma delas. Primeiro, a passiva. O que é a evangelização passiva? A evangelização passiva é o testemunho que a gente dá mostrando Jesus através do nosso caráter e das nossas atitudes. As pessoas que chegam na igreja precisam ver isso, sim ou não? Sim. Quando a gente vai lá fora para evangelizar, a evangelização ativa, as pessoas também precisam ver isso, sim ou não? Sim. E a tua família? Amém. E os teus colegas no trabalho? Amém. Em todos os? Amém?
Vamos para aqui mesmo não, voltemos lá em 1 Pedro capítulo 2, eu esqueci de pedir para vocês deixarem marcado lá, onde a gente começou. Volta lá, tá? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, só que agora no capítulo 2. Nós vimos o capítulo 1, agora vamos para o capítulo 2. Acharam? Vamos ler verso 11. O que ele diz aí, irmãos? Amados, peço-vos como o quê? O que nós somos? Estamos aqui, mas não somos? E por quê? Porque temos uma Vocês estão entendendo, irmãos? Aí vai dizer aí, ó, forasteiros ou estrangeiros. O que ele diz aí? Que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Certo? Então isso daqui é você se isolar do pecado, você se abster daquilo que é errado diante de quem? De Deus. Mas vamos no 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Isso aqui é evangelização passiva. Para que naquilo em que falam mal de vós, olha o crente, não fala mal do crente, mas em você eles vão ver algo de... Eu vou repetir, mas em você eles vão ver algo diferente. Amém, glória a Deus. Eu queria ouvir mais glória a Deus, né? Porque eu acho que isso é importante. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí o que ele diz aí? Como de malfeitores. Porque generalizam, sim ou não? Sim. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós... Vocês estão entendendo? Isso aqui se chama evangelização passiva. É o nosso testemunho. E com isso a gente ganha alma, sim ou não? Sim. Também. Por isso que nós não podemos deixar de falar sobre isso. E é muito importante. Vê que ele começa dizendo, se abstém do que é errado. Daquilo que é da carne. Daquilo que prejudica vocês espiritualmente. Daquilo que causa o escândalo. Sim ou não? Sim. Essa evangelização passiva, ela flui naturalmente no nosso dia a dia. Vejam só, entendam. Em casa, no trabalho, na igreja. Através do quê? Do nosso falar, do nosso agir, do nosso se vestir. Sem mesmo sequer falarmos de Jesus. Isso é uma evangelização passiva, é quando a gente não fala. A gente está focado em outras coisas, a gente está no nosso trabalho, está ali cumprindo a nossa tarefa. Mas a gente está mostrando, revelando Jesus. Quando a Bíblia diz que a mulher, ela tem o poder para ganhar o seu marido sem palavras. É com o quê? Testemunho. Com a sua maneira modesta de viver. Se não me engano, é o próprio apóstolo Pedro que fala sobre isso. O marido incrédulo vai olhar, vai ver nela algo diferente. É o poder que tem o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Transforma a pessoa. Nós estamos diante de uma igreja que não se deixa transformar. Pessoas birrentas, teimosas contra o Espírito Santo. Nós falamos aqui sobre algumas coisas, falar, agir, vestir.
Nós já aprendemos aqui. Como é que devem ser as vestes de um cristão? Decente. Boa palavra, minha irmã. Comportada. A Bíblia diz que as mulheres devem se ataviar, se vestir de forma decente. Vamos à regrinha dos 4. Quais são as regrinhas dos 4? Os mais antigos aí se lembram? O que significa? Os 4, regrinha dos 4. O que eu não posso ter? Roupas apertadas, curtas, transparentes e decotadas. Isso, eu tenho que olhar para o meu guarda-roupa e tenho que abominar. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas normalizam isso dentro das igrejas e quando não, às vezes na igreja quer se vestir de forma decente e na rua andam de qualquer maneira. E isso serve para a mulher e serve para o homem. Para os dois. E eu já falei até mesmo aqui, as pessoas que gostam de uma academia, que gostam de treinar, nada contra. Porém, nós fazemos isso, o homem cristão faz isso por questões de saúde e não para exibição. Então, são muitas coisas em que eu estou constantemente evangelizando. Nós falamos de veste, as nossas atitudes devem ser honestas e piedosas. Será que as pessoas, eu falo de Jesus, mas as minhas atitudes não mostram Jesus? É algo não está coerente. É uma contradição. Eu acabo vivendo uma hipocrisia. E, infelizmente, por causa dessas coisas que eu estou citando aqui, como, por exemplo, comportamento santo e irrepreensível, tudo isso a Bíblia fala. É que a gente não vai ter tempo para ir em todos os versículos aqui. Um linguajar puro e sincero. O linguajar, até o linguajar, irmãos, entenda, Jesus chega na nossa vida e muda tudo. Será que você consegue identificar bem um crente que só vive falando em gíria, de qualquer maneira? Vou dar um exemplo para vocês, bem recente na nossa história presente. Foi bem aceita, tira a questão política do cerne da questão aqui, tira a questão política. Mas será que foi bem aceito um juiz de uma corte suprema chegar e dizer assim, perdeu, mané, não amola? Será que esse linguajar é próprio para a posição que ele tem? Não é. Ele foi criticado até por magistrados que, enfim, não é questão da política, eu estou dando um exemplo. Tem coisas que a gente faz, que a gente fala que não estão coerentes com a nossa posição espiritual, daquilo que nós somos em Cristo. E isso não pode passar desapercebido, ou a gente achar que é qualquer coisa e que não é pra gente, é pra gente sim, porque todos nós temos uma mesma missão. A evangelização passiva é tão importante como a ativa. Se eu tiver uma boa evangelização ativa e tiver uma péssima evangelização passiva, não vai me adiantar de nada. Porque aquela pessoa vai ver e vai dizer, o discurso não está de acordo com a aparência, com o linguajar, com o comportamento, seja o que for. Por isso que Jesus chega na nossa vida e transforma tudo. E são coisas que não podem passar desapercebidas, irmãos. Precisam ser faladas. A igreja continua precisando, entenda isso, a igreja continua precisando ser doutrinada nessas coisas, sim. Sem o radicalismo, sem o outro extremismo, mas precisamos pontuar as verdades bíblicas. Amém, meus irmãos?
Vocês entenderam a evangelização passiva? Testemunho. Segundo, a evangelização ativa. É quando falamos de Cristo diretamente para alguém e levamos essas pessoas até Cristo. Vamos para Atos capítulo 2. Só vou te mostrar o exemplo aqui. Mas eu prefiro ler com vocês porque a gente vai ver o contexto. E é aqui que nós temos que nos concentrar. É no contexto. Propósito, missão, irmãos. Missão, igreja. Missão, missão. Nós não temos tempo a perder. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai chegar a nos comparar como soldados em guerra. O soldado em guerra, ele não tem tempo para se preocupar com mais nada, só a guerra. E nós temos uma guerra espiritual e, infelizmente, irmãos, a igreja tem sonegado isso, tem negligenciado isso. A igreja tem se preocupado muito com as coisas deste mundo e tem negligenciado almas. Não são minhas, não são tuas, nem a tua família. Nem a tua família. A alma do teu familiar pertence a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a partir do versículo 36. Evangelização ativa. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar e termina aqui no 36 dizendo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Evangelizar é falar de Jesus, não é falar de igreja. Amém, irmãos? Evangelizar é você ir no cerne de quem é Cristo. Ele é Senhor. Ele é o Salvador. E não há salvação sem Ele. É o que Pedro está falando aqui. Essa pregação impactou as pessoas que estavam ouvindo, como eu falei para vocês. Muitas que tinham ouvido os discípulos lá, sendo cheios do Espírito Santo, falar em outro idioma. E aquelas pessoas começaram a ouvir na sua língua nativa as maravilhas de Deus. E Pedro fecha, sela essa evangelização com o poder de Deus. Ele com essas palavras. Então, no versículo 37, aqui vem um contexto que eu quero te mostrar aqui. Ouvindo eles isto, ao propósito, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei, verdadeiro evangelho sendo pregado, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome. Olha aí, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o que aqui, irmãos? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele estava fazendo aqui? Mateus 28, 19 e 20. O mandamento. O mandamento, ele estava cumprindo o mandamento, colocando em prática. Eles estavam ali como peregrinos, já tinham entendido a missão, e eles estavam cumprindo com aquilo que Deus, o Senhor, tinha falado para eles. Amém, irmãos? Amém. Qual era a missão? Levar pessoas ao arrependimento, à salvação, à conversão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisas tão puras, tão genuínas, tão simples. Olha o que diz no 39. Aliás, 39 não, vamos avançar aí para o 40. Aí vem, ó, vamos tirar, vamos criar mais ETs. Vamos criar mais ET, 40. As outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, saiam desse mundo podre, sujo, pela fé. Em quem? Em Cristo. Mais ETs.
mais salvos, mais crentes. Por quê? Porque Jesus ensinou a igreja a multiplicar. Jesus não ensinou uma igreja a ser egoísta, a se preocupar somente consigo. E por isso as pessoas estão... Não sou peregrino. Eu sou daqui, eu faço parte daqui, deixa eu garantir o meu espaço aqui, eu vou montar minha tenda aqui e vou ficar aqui. As pessoas não falam isso, mas é assim que elas vivem. E por isso, negligenciam o mandamento do Senhor. Não estão se preocupando com as almas. No versículo 41 ele diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000. O objetivo, o contexto nos traz o objetivo, o propósito da missão: ganhar almas. 3.000 almas impactantes, sim ou não? Mas o que Jesus ensinou? Uma alma vale mais do que o mundo. Já pensou nós passarmos por aqui nesse tempo da nossa peregrinação e nós chegarmos diante do Senhor, ou se chegarmos diante do Senhor, estou falando de uma forma geral, e nós não tivermos uma alma sequer para apresentar, assim, dizer assim, essa daqui eu ajudei a ganhar. Você já pensaram nisso? As pessoas não pensam nisso. Enquanto nós fomos chamados para ganhar almas. Mas a pessoa chegar, ela nem ajudou. E você sabe que isso é bíblico. Jesus, ele chega a dizer que ai daquele que se coloca na porta do reino, não entra e nem deixa ninguém entrar. Qual o contexto? Escândalo. Ai daqueles por quem vens. Então, ao invés até mesmo da pessoa estar cumprindo a missão, ela está atrapalhando outros na sua missão. Seja, irmãos, as pessoas não pensam isso. Não pensam. Porque se pensassem, viveriam de uma maneira totalmente diferente. Mas são verdades bíblicas. Amém? Essa junção, evangelização passiva com evangelização ativa, fez com que os discípulos fossem pela primeira vez chamados de cristãos. Não foram eles, porque hoje, como as pessoas só pensam em título, não pensam mais em almas, elas pensam em títulos, em cargos, em ofícios. Então, tudo tem muito que acontecer ali dentro da igreja, é o status, é a fama. E as pessoas que estão lá fora, se vier, veio, se não vier também. Mas essa junção fez com que a evangelização passiva e a evangelização ativa fez com que as pessoas de fora de uma cidade, elas identificaram eles parecidos com Cristo. Não só no que falava, mas como vivia. Como andavam, como se vestiam, como falavam, como se comportavam. E o que falavam. E o que Jesus, aquele que falou, vocês vão porque eu vou com vocês, eles confirmando o que eles estavam falando. Amém, meus irmãos? Vamos lá, aqui mesmo, Atos, capítulo 11. Atos 11. Pastor, o senhor está falando em peregrinação, estamos peregrinando sobre a Bíblia, né? É exatamente isso. Aleluia. Peregrinar na Bíblia para peregrinar certo aqui, nesse mundo. Aleluia.
Atos 11, o versículo é o 26. Acharam aí? Venham comigo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita. O que eles estavam fazendo? Cumprindo a missão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Não foram eles que se titularam, mas as pessoas verdadeiramente conseguiram ver Jesus neles. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender que nós só estamos aqui por causa desta missão. Amém?